Olá, gente, bom dia. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhada com o meu macaco, o Kiko, para que eu possa explicar para vocês o nosso novo conteúdo. Bem, o nosso novo conteúdo, ele vai falar de evolução. Quando os meus professores me davam algo que ele ia falar de evolução, a primeira coisa que eu lembrava, nós evoluímos do macaco. Sim? Não? O que vocês acham? Enfim, a resposta é não. Na verdade, a partir do que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 5, que são os fundamentos da evolução biológica, onde nós vamos estudar as teorias da lei do uso e do desuso de Lamarck e a teoria da seleção natural de Charles Darwin, que é considerado como o pai da evolução. Você deve saber disso. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso. A gente vai entender, né, que nenhum ser vivo existente atualmente, ele surgiu de outro, né? Na verdade, todos os seres vivos na Terra, eles possuem em algum momento, né, do processo evolutivo, um ancestral em comum. E é isso que eu e o Kiko, nós temos em comum. Nós possuímos um ancestral comum que chegou a um ponto da evolução em que o ser humano evoluiu para um lado e os primatas evoluíram para outro, né? Mas nós ainda não vamos falar de evolução humana. A princípio, nós vamos estudar as teorias, né, evolucionistas que nos levarão posteriormente a entender sobre a evolução humana, tá? Então, beijinho aqui, vou colocar ele aqui. Então, assim, antes de eu começar a falar para vocês de lamarquismo e darwinismo, eu queria dizer para vocês que não tem como eu começar a falar de evolução biológica se... Deixa eu baixar aqui um pouquinho essa música. Se eu não voltar um pouquinho lá nas teorias da origem da vida, que para que a gente possa entender todo esse processo. Por quê? Porque Lamarck, ele acreditava em uma teoria da origem da vida. Já quando foi Darwin, ele já tinha outra crença. Só que assim, de início, né, a teoria mais que as pessoas mais acreditam, né, tem uma certa divergência, uma complicação medonha quando a gente vai falar de origem da vida, porque a gente tende a querer sempre discutir sobre questões religiosas, né? Porque na nossa cabeça, a religião e a ciência, ela tem vertentes que são incompatíveis, né? E, na verdade, realmente os objetivos de cada uma são diferentes, né? Por exemplo, a religião, ela procura explicar a origem da existência humana, né? Por que nós estamos aqui, que caminhos do bem nós temos que seguir, enfim, né? Vocês têm as suas crenças religiosas e eu tenho a minha. E a ciência, ela é diferente, ela vai procurar explicar os fatos, né, os fatos naturais, as coisas que acontecem na natureza. Então, bem lá no início, no século XVIII, né, a maioria dos naturalistas, eles acreditavam, né, na teoria que nós chamamos de teoria fixista ou fixismo. Era uma teoria que era bem aceita no século XVIII, que ele propunha na biologia que todas as espécies elas já foram criadas tal como são hoje, né? Que elas, do jeito que elas são hoje, elas foram criadas, né? Lá na origem da vida, lá no criacionismo, né? Que o criacionismo ele apoia a interpretação inicial que está lá no primeiro capítulo capítulo da Bíblia, né, do livro de Gênesis, né, que as espécies, segundo a teoria do criacionismo, teriam sido criadas de forma independente, né, por uma divindade superior, no caso, por Deus, né, que na Grécia uns acreditavam que era Zeus, enfim. Então,
o criacionismo, ele apoiava-se também, né, sobre a teoria fixista, ou seja, que todas as unidades de seres vivos, elas eram imutáveis, certo? Por toda a existência, e que jamais ocorreriam mudanças significativas na sua descendência, né? Então, um dos maiores defensores do fixismo foi um naturalista francês chamado Georges Cuvier. Então, essa teoria, ela perdurou durante o século XVIII e XIX, e obviamente que teve um grande apoio da igreja, né? Porque, por muitas razões, ela era confundida pelo criacionismo. No entanto, a teoria fixista, ela não admite a partida que as espécies, elas tenham surgido por uma ação de uma entidade maior, certo? Tudo bem. Então, nós temos aqui algumas teorias fixistas. O criacionismo, né, onde diz que Deus é o criador de todas as espécies. O espontaneísmo, que diz que todos os seres vivos se originam de matéria inerte, que estejam sujeitos a condições especiais, que nós chamamos de geração espontânea, que vocês com certeza devem ter estudado lá no primeiro ano, que é uma das teorias que é a abiogênese, que quer dizer que a vida ela surge de uma matéria não viva. Do nada a vida surge apenas por algumas condições especiais, certo? Vocês devem estar lembrando aí. Aí tinha outras teorias como o catastrofismo, que é a evolução dos seres vivos por meio de catástrofes causadas por intervenção divina. Por exemplo, os terremotos, os vulcões, essas coisas, essas catástrofes que acontecem na natureza, ok? Então, posteriormente, o pensamento dos naturalistas passou a transitar por uma visão evolucionista, ou seja, admitiam-se que as espécies elas se alteravam de forma longa e gradual com o passar dos tempos, e a partir daí originavam novas espécies. E essas espécies elas evoluíam a partir de outras espécies pré-existentes. Então, aquela ideia de que o espontaneísmo existia, ele já foi quebrado, certo? E essa teoria é uma das mais importantes para que a gente possa estudar os ambientes que a gente, né, vive. Então, significa dizer que o evolucionismo, ele admite a existência de mudanças progressivas nos seres vivos, né, a partir de ancestrais comuns, como eu disse para vocês aqui, citando um exemplozinho aqui do meu ursinho, do meu macaquinho. E são essas mudanças que, ao longo do tempo geológico, eles vão dar origem a diferentes espécies. Então, entre o fixismo e o evolucionismo, existe uma diferença. Os fixistas, eles admitiam que as espécies eram fixas e imutáveis, e os evolucionistas, obviamente, que as espécies modificavam-se ao longo do tempo, certo? Então, a primeira teoria explicativa sobre os mecanismos de evolução, ela foi fundamentada em 1809 por um cara chamado Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet. Nome enorme do cara, né? Conhece o vulgo, né? O vulgo Cavaleiro de Lamarck. Por essa razão, né, ficou conhecida como lamarquismo. O lamarquismo, ele surgiu numa altura em que as teorias fixistas elas eram muito fortes, pelo que nunca foi totalmente aceita, né, também, e fixismo apresentava muitas falhas que, se a gente fosse parar para analisar, né, pessoal, era muito visível aos nossos olhos, obviamente. Então, o lamarquismo, né, de Jean-Baptiste Lamarck, foi a primeira teoria explicativa coerente, evolucionista, né, coerente, que a gente vai já ver que não é tão coerente assim.
Então, assim, as ideias de Lamarck, elas se baseavam em duas ideias básicas. Apenas duas ideias básicas que vocês não podem esquecer. Quais são essas duas ideias básicas? A lei do uso e do desuso e a lei dos caracteres adquiridos. O que é isso? Pronto, vamos lá. Lamarck, ele representa uma situação em que, tipo, os seres vivos, eles possuíram, né? Eles possuem capacidade de desenvolver características estruturais, tipo mão, rabo, pernas, né? De desenvolver características estruturais e funcionais que lhe permitisse sobreviver e reproduzir-se em um determinado ambiente, certo? Até aí tudo bem. Então, essas modificações levam à adaptação que são explicadas na lei do uso e do desuso. Como assim? Em outras palavras, o lamarquismo, ele defendia o seguinte: se um órgão ele fosse muito utilizado, né, pelo progenitor, ele iria se desenvolver com muita fervorosidade, com muito vigor para os próximos descendentes. Caso contrário, se um determinado órgão ele não fosse usado assim com tanta eficiência, ele seria degenerado e desaparecia. Então, uma dessas tendências, né, bastante explicativas do Lamarck foi o seguinte: as serpentes, elas não possuem pernas porque elas não usavam muito essas pernas antes. Seus ancestrais, eles não usavam, eles não precisavam das pernas para se locomover, então eles foram perdendo esses órgãos com o passar do tempo e hoje as cobras rastejam, certo? Beleza. Então, ele também atribuiu outro exemplo que eu gosto sempre de citar, porque esse exemplo eu faço uma comparação com a seleção natural de Darwin posteriormente. As girafas, elas viviam nas savanas, né? Então, a pastagem das savanas é rara, né? E as folhas, elas ficam, as folhas das árvores, elas ficam muito altas. Então, como a girafa, ela tem a necessidade de se alimentar, o pescoço é o fato deles usarem muito o pescoço para alcançar as folhas das árvores, o pescoço da girafa só se tornou grande, né, devido a essa necessidade. É como se fosse uma coisa, né, que fosse aos poucos crescendo. É como, eu acho assim, na minha cabeça, e quando eu falo de Lamarck, eu acho que ele acreditava em magia, ele achava que as coisas aconteciam com um passo de mágica. Mas tudo bem, a lei do uso e do desuso foi perfeita para nós entendermos o evolucionismo. Então, Lamarck, top de linha. A outra teoria, né, que é a segunda, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos, diz o seguinte: que as modificações que se produzem nos indivíduos ao longo da sua vida, que é consequência da lei do uso e do desuso, lá dos órgãos que eu acabei de explicar para vocês, elas são hereditárias. Então, essas mudanças morfológicas, essas mudanças físicas, ela vai ser transmitida, né, para os descendentes, ou seja, aqueles organismos que são movidos pela necessidade de se adaptar, são movidos pela necessidade, né? Deixa eu me sentar aqui direito. São movidos pela necessidade de se adaptar ao ambiente, eles vão adquirir essas modificações durante a vida. E essas modificações, elas vão ser transmitidas para o descendente. E o Lamarck estava errado? O Lamarck não estava errado. A única coisa que ele estava meio assim, né? É porque não existe essa questão de lei do uso e do desuso, né? Ou seja, partes do corpo que são extensivamente usadas por um organismo se desenvolviam e as que não eram usadas se atrofiavam. Não, né? Óbvio que não. Então, assim,
A lei do uso e do desuso, ela se ampara de uma modificação ambiental, que o indivíduo ele tem uma necessidade de adaptação, vai dar a ele um novo comportamento, né? Ou seja, ele vai usar ou não aquela parte do corpo, vai ter um desenvolvimento ou uma atrofia daquele órgão e vai ter uma transmissão de característica para os descendentes para que haja a modificação no organismo. Era assim que o Darwin, o Lamarck, ele pensava. Desculpa, gente, Lamarck, tá? Porque eu sou apaixonada pelo Darwin, eu fico só falando nele. Certo, gente? Então, voltando. Ele dizia que o meio ambiente era o agente que induzia as modificações que iam ser herdadas pelos descendentes. Então, havia uma modificação ambiental porque o indivíduo tinha uma necessidade de adaptação e isso levava ele a um novo comportamento, né, de utilização ou não utilização de um determinado órgão. E se ele usasse, o órgão se desenvolvia. Se ele não usasse, o órgão se atrofiaria. E essa característica ela ia ser transmitida para o descendente, fazendo assim com que o próximo descendente tivesse uma modificação clara que ele ia chamar de evolução. Ok? Tudo bem. Lei do uso e do desuso descartada. Mas a lei dos caracteres adquiridos foi utilizada por Charles Darwin nas suas, né, nos seus estudos. Darwin é o cara da evolução, certo? Então, assim, as teorias evolucionistas, elas só começaram a sofrer um novo impulso, né, quando, em 1831, né, o Darwin, com quase 30 anos, porque ele nasceu mais ou menos em 1802, né, o cara lá com quase 30 anos, ele embarcou num barco, né, embarcou no Beagle, que é muito famoso. A viagem dele durou 4 anos e 9 meses, então ele recolheu tanto de informação que fundamentaria a mais importante teoria evolucionista. Darwin, ele nasceu no mesmo ano que o Lamarck publicou o livro dele, Filosofia Zoologista, certo? A filosofia dos animais, digamos assim, certo? Então, ele nasceu no mesmo ano, então ele nasceu para aquilo. Nada acontece por acaso, ele nasceu para aquilo, certo? Ele passou quase 5 anos viajando, passando por um monte de lugar. Ele relacionou dados geológicos, ele relacionou fósseis, ele observou os Andes, animais do gelo, as conchas de animais marinhos. Então, quando ele analisava os fósseis, ele pensou assim: como é que a própria Terra ela pode ter sofrido mudanças graduais e lentas, né? Se a própria Terra sofreu essas mudanças graduais e lentas, então a vida poderia também ter sofrido essas mudanças lentas e graduais. Que inicialmente, né, ele ainda não tinha a percepção de perceber, ele não percebia que realmente essas mudanças elas eram visíveis aos nossos olhos, né? Mas, com o passar dos tempos, né, quando ele voltou para a Inglaterra, quase 5 anos depois, ele verificou que algumas espécies, elas têm, lá, os animais, as plantas, eles mudam, tipo, tem lugares que têm o mesmo clima, a mesma vegetação, mas que ficam muito longe uns dos outros, mas ele tem as mesmas espécies, né? Possui as mesmas espécies ali, só que algumas características diferenciadas, né? Por que são diferenciadas? Porque em cada lugar, o animal, o ser vivo, ele vai se adaptar com aquele lugar lá que ele vive, né? Então, por exemplo, eu moro aqui no Brasil, especificamente em Canindé, super quente. Então, a minha forma de se eu viajar para um local frio, eu vou sentir muita dificuldade de adaptação,
né? Porque eu sou um ser humano que nasci num lugar quente, e se eu for para um lugar frio, eu vou ter uma grande dificuldade de adaptação. Da mesma forma como um ser humano lá da Antártida, se vier para cá, vai sentir na pele, né? Os 40 graus Celsius. Então ele passou a ter essa, o que mais chamou a atenção do Darwin foi lá nos Galápagos, né, que é uma ilha, um arquipélago próximo ao Equador. Lá tinha muitas espécies de tartarugas e tentilhões, né, que são umas aves. Então, ele verificou que existiam 7 variedades de tartarugas, né, nas ilhas de Galápagos, e cada uma delas existe numa ilha diferente, né, que apesar de apresentarem diferenças, elas são muito semelhantes entre si. O que fez Darwin pensar que elas, mesmo que elas fossem de espécies diferentes, elas tinham algum tipo de origem em comum. Da mesma forma, o Darwin, ele observou nos tentilhões. Então, foi que ele chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão de que existia um processo adaptativo para cada uma das espécies em seu determinado local, naquele determinado local que ele vive, certo? Aí pronto, aquele exemplozinho da girafa que eu disse para vocês, que o Lamarck dizia que ela tinha a necessidade de alcançar o galho das árvores, o que é que Darwin dizia sobre elas? Ele dizia que as girafas ancestrais provavelmente elas tinham comprimentos de pescoços diferentes, né? E essas variações eram hereditárias. E a competição e a seleção natural levaram à sobrevivência daquelas de pescoço longo. As de pescoço longo eram as que conseguiam alcançar a folha das árvores, se alimentavam melhor do que as girafas de pescoço curto. Então, apenas as girafas de pescoço longo conseguiram sobreviver, né, a esse processo. Então, a seleção natural, ela ocorreu para que as girafas de pescoço longo evoluíssem. Então, totalmente diferente do Lamarck. Mas o Lamarck, beijos para ele, maravilhoso, né? Então, assim, na época em que Darwin sugeriu essa teoria evolucionista, ele foi muito criticado, obviamente, claro, porque na Bíblia estava presente as ideias fixistas, né? Que a gente já falou lá no início. Aí o coitado sofreu represálias, sofreu preconceito. O pessoal fazia charge dele, ó, colocava a cabecinha dele, colocava a cabeça dele no corpinho de macaco. O macaco é tão fofo, né, gente? Tudo na tentativa de desqualificar Darwin e a sua teoria maravilhosa da seleção natural. Então, assim, a teoria da seleção natural, viu, Kiko? Ela só passou a ser aceita pelo meio científico apenas no século XX, né? Um dia desse. Depois que o nosso querido e amado Mendel, né? Depois das descobertas do nosso querido e amado Mendel sobre a transmissão hereditária das características. Então, apenas um dia desse, em 1997... a teoria recebeu a anuência de um representante máximo da Igreja Católica, que foi o nosso querido, já morto, né, Papa João Paulo II. Então, pessoal, é o seguinte, resumindo a seleção natural, há uma variabilidade de espécies, né, de espécies com características variadas, certo? E o ambiente, ele vai selecionar apenas os mais aptos àquela situação, como é o caso das girafas. Então, como lá eu só tinha árvores de grande porte e as folhas elas eram muito altas, só quem conseguia alcançar essas folhas para se alimentar eram as árvores de pescoço, as girafas de pescoço longo. Então, obviamente, quem iria ser selecionado positivamente? As girafas de pescoço longo.
Então, essas girafas de pescoço longo, elas estavam aptas ao ambiente, né? Então, elas conseguiam sobreviver ao ambiente, elas conseguiam se adaptar àquele ambiente, então, eram elas que reproduziam e deixavam descendente com suas mesmas características, ok? Então, assim, a teoria de Darwin, ela pode ser resumida em alguns pontos. A variabilidade, né, dos seres vivos, né, os seres vivos da mesma espécie vão ter várias variações entre eles, né, que nós chamamos de variabilidade. Em cada geração, uma determinada porcentagem de indivíduos, ela é naturalmente eliminada. Por quê? Porque vai se estabelecer um processo de luta pela sobrevivência. Devido a quê? Devido à competição por alimento, por espaço, né? Devido a algumas relações que nós vamos conhecer posteriormente. Então, sobreviverão os indivíduos que estiverem mais adaptados à natureza, né? E isso vai permitir apenas a sobrevivência dos indivíduos que nós consideramos mais aptos, ocorrendo assim o que nós chamamos de seleção natural. Ou seja, a seleção natural nada mais, nada menos é do que a sobrevivência do mais apto. Então, os indivíduos mais aptos, eles vivem mais tempo, eles vão reproduzir, vão transmitir em maior quantidade as suas características, né? E por sua vez, os menos aptos, obviamente, vão se reproduzir menos. Então, vai ter uma reprodução diferencial entre aqueles que conseguem que conseguem se adaptar e aqueles que não conseguem. Então, a acumulação dessas pequenas variações, ela vai determinar a longo prazo a transformação e o aparecimento de novas espécies, que é o que nós chamamos de evolução biológica, ok? Então, tipo, o que o Lamarckzinho maravilhoso dizia? Eu vou voltar aqui pro exemplo da girafa, que é o mais fácil da gente entender. Vocês pensem na cabecinha de vocês. O esforço conduziu ao crescimento dos pescoços da girafa e essa característica repassou à descendência. Lamarck estava certo? Não, Lamarck não estava certo, mas ele ajudou o Darwin a entender realmente o que seria a verdade. O que Darwin dizia sobre o pescoço da girafa? As girafas de pescoço mais comprido conseguiriam se alimentar melhor do que as outras e, como tal, elas iriam deixar mais descendentes. Certo? Então, tipo, resumindo o babado todo. Entre o lamarquismo e o darwinismo, nós temos o lamarquismo, lei do uso e do desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos. Um ser vivo, por uso de uma determinada característica, desenvolve-se e passa para a geração seguinte. E o ambiente cria necessidades que levam os organismos a desenvolver as adaptações necessárias à sobrevivência daquele indivíduo. Lamarck estava certo? Lamarck não estava certo, mas ele também não estava errado totalmente, lembre-se disso. E o que é que o Darwin dizia? Existe uma variabilidade intraespecífica, né, que ocorre entre aquelas espécies, que leva a uma seleção natural, que é um processo de adaptação que vai fazer com que eles reproduzam. Os menos aptos vão morrer, os mais aptos vão reproduzir e vão passar aquela característica mais frequentemente para as próximas gerações. Significando dizer que ao longo dos tempos, ao longo dos anos, não é hoje, nem amanhã, daqui a um ano, daqui a 10, gente, não é. São vários anos, 100, 200, 300, 1000, sei lá. Então, ao longo do tempo, as diferenças acumuladas nos indivíduos, eles vão fazer surgir novas espécies, né? Com novas características, né? E assim, determinando uma nova espécie, ok? Então, só mais um detalhezinho. Se eu for... Ai, o que tá me deixando cansada? Ele pesa demais. Se eu for analisar aqui as diferenças e as semelhanças do lamarquismo e do darwinismo, o que que significa? Significa dizer que só existia
uma coisinha que era comum entre o lamarckismo e o darwinismo, que era a transmissão das características, ok? A nossa primeira parte tá ok, viu, gente?